Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Maior Paixão Rubro-Negra. Mais um vídeo aí depois dessa derrota acachapante aí, essa derrota é, até um pouco dolorida, muito pelo adversário e nem tanto pela taça, tá? É o que eu falei antes nos vídeos anteriores. A importância que eu dava a essa Copa era muito mais por ser o Palmeiras, a quem a gente ia confrontar, do que realmente pela taça. Só que eu queria levantar um questionamento, na verdade um questionamento que eu já estou levantando há muito tempo, que é sobre o seguinte: realmente a nossa necessidade, o nosso ponto fraco está em relação à contratação e à saída do João Gomes? Cara, a gente já jogou em 2019 sem esse cara pegador, jogamos em 2020 sem esse cara pegador, fomos campeão do Brasileirão. Então não vejo que seja essa necessidade de contratação, como eu já venho batendo há um tempo, e é o que é o diferencial do Palmeiras hoje. O que está faltando para o Flamengo é trabalho consolidado. Vamos ver aí o vídeo do Mauro César, que ele tem um ponto, faz uma introdução àquilo que eu estou falando, e depois a gente debate mais um pouco sobre isso. Primeiro tempo, o Palmeiras foi bem melhor. Bem melhor. Mereceu fazer o placar de 2-1. O Flamengo fez 1-0 num pênalti, o Palmeiras já era melhor. A parte final do primeiro tempo, o Palmeiras finalizava mais, levava mais perigo, chegou ao gol de empate, virou o placar, era um time mais presente, mais inteiro. O Flamengo já no primeiro tempo mostrava defeitos graves. Primeira coisa, muita gente falando do João Gomes. Ah, não tem mais João Gomes. Ah, sem um João Gomes não dá. Gente, não dá para perder a memória em tão pouco tempo. Como era o time do Jorge Jesus na temporada de 2019, invadindo 2020? Não tinha um volante típico. O Arão, que sempre foi segundo volante, com muita chegada no ataque, foi transformado em primeiro volante. O Flamengo venceu todos aqueles títulos com o JJ sem um jogador com essa característica. E como o Flamengo ganhou o Brasileiro com o Rogério Ceni já entrando em 2021, edição 2020, que terminou no ano seguinte por conta da pandemia, Diego Ribas era o primeiro volante. O Arão tinha virado zagueiro com o Ceni, porque o Rodrigo Caio estava machucado e ele adaptou o William Arão naquela posição. E o Flamengo funcionava. O Gerson era o companheiro de meio campo ao lado do Diego Ribas. O Flamengo foi campeão brasileiro assim. Só que para jogar dessa maneira, fisicamente o time tem que estar na ponta dos cascos. E tem que fazer muita pressão no campo de ataque. O time já começa a lutar para recuperar a posse de bola no momento que perde a bola ainda no campo ofensivo. E o Flamengo não tem pernas para isso. O Flamengo não está preparado para isso. E aí tem que jogar de outra maneira. É bom lembrar que o João Gomes não era o primeiro volante nos melhores momentos do time do ano passado sob o comando do Dorival Júnior. Ele era Thiago Maia, o primeiro volante. O time tinha um losango no meio campo. Primeiro homem, Thiago Maia. À direita, Everton Ribeiro. À esquerda, João Gomes. À frente, Arrascaeta. Mas é claro que o João é um dínamo do meio campo. É um jogador que quando perde a bola, o seu time, ele luta, ele intercepta, ele cobre, ele desarma. Então não tem esse jogador com essa dinâmica. Então você tem que distribuir essa tarefa por mais jogadores, começando lá pela frente. Todo mundo tem que participar mais. Esses jogadores já fizeram isso. O time foi rejuvenescido. Com mais de 30 anos em campo, hoje, nessa partida em Brasília, o Flamengo tinha o goleiro Santos, 32 anos, o Davi Luiz e o Everton Ribeiro. Aliás, os dois jogaram muito mal, os três jogaram muito mal. Mas não é questão de idade. O time rejuvenesceu. O time está com a média mais baixa. Os demais são jogadores que não têm nem 30 anos. Então, é um time, sim, que pode jogar dessa maneira, mas é preciso ajustar, colocar os jogadores em boa forma física, e o time não está preparado para isso. Fisicamente, o Flamengo não tem condições hoje de ter o desempenho necessário, físico e técnico, porque depende de conjunto, sintonia dos movimentos, tudo ajustado, para jogar dessa forma. Talvez por isso o Vitor Pereira precise fazer alterações, mesmo sem ter o João Gomes, nessa equipe para o Mundial de Clubes, porque tem um jogo 10 dias depois, já contra um adversário ainda indefinido, Casablanca ou Al Hilal, né, para tentar chegar à final, possivelmente com o Real Madrid. Então ele talvez tenha que mudar. Talvez abrir mão do Gerson, colocar um outro jogador que dê poder de marcação no meio campo. Não parece ser o Vidal, será que seria o Pulga? Ele vai ter que testar, ele vai ter que experimentar. Ou que outra mudança ele pode fazer? Abrir mão dos dois atacantes? Não creio. Então ele vai ter que buscar um caminho, buscar uma alternativa emergencial, para depois tentar aprimorar o time pouco a pouco, quem sabe colocar esse time, digamos assim, em sintonia e mais inteiro fisicamente para fazer aquilo que dele se espera. Ou, convenhamos, né? Esse time do Flamengo pode conseguir, com essa mesma formação, os ajustes finos nesse período curto e chegar mais inteiro. Galera, depois se vocês quiserem ver o vídeo completo aí, dá um pulo lá no canal do Maurão, canal muito bom, canal do Mauro César. Algumas coisas eu discordo, outras concordo, e isso que alimenta o debate. O link vai estar aqui na descrição, tá, galera? Na descrição do vídeo.
em relação ao que ele falou, eu concordo muito com ele que o problema do Flamengo hoje não é falta do João Gomes, não é falta de contratação. O problema do Flamengo hoje é tempo de trabalho. O Flamengo precisa ter tempo de trabalho. Tem um Mundial bater na porta, tem poucos dias para se preparar. Eu mudaria a forma do time jogar para esse início, só para poder jogar o Mundial. E depois no Carioca tentava essa formação que deu tanto certo ano passado com o Pedro e Gabigol. Eu vi no jogo do Palmeiras a seguinte situação que aconteceu direto na partida. O Gerson ia acompanhar o Ayrton Lucas na esquerda, porque estavam dobrando em cima do Ayrton Lucas toda hora, e abriu um buraco no meio de campo que o Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga aproveitaram muito bem. Então, toda vez o Gerson tinha que cobrir o Ayrton Lucas e voltar para o meio para tentar... Então, ficava aquele buraco ali no meio. Então, por quê? Arrascaeta, Pedro e Gabigol não estavam voltando direito. Gabigol e Everton Ribeiro até voltava pela ponta direita, mas pela ponta esquerda ficava desguarnecido. No segundo tempo isso melhorou, mas mesmo assim ainda ficou buraco no meio de campo. Para esse primeiro momento, eu entraria, por exemplo... Cara, eu gosto muito do Pedro. Porra, Pedro é artilheiro, brabo demais. Só que nesse primeiro momento eu tiraria o Pedro e entraria com o Everton Cebolinha ali pela ponta esquerda, até para cobrir ali a subida do lateral e dar preocupação pro lateral direito do time adversário não subir tanto. Então, eu acho que é mais ajuste. Não tem... Cara, eu vi... precisa contratar que não sei o que. O Flamengo tem um elenco ótimo, muito bom. E tem bons meios de campo. O problema todo é ajuste. Vai demorar, vai demandar tempo. Só que é aquilo que eu falei até com os colegas do grupo. O Flamengo aceitaria ou bancaria o Vitor Pereira numa eventual derrota ou uma eliminação por um CRB? Uma eventual derrota ou eliminação por devência e justiça, como aconteceu no Palmeiras, para poder dar tempo e se consolidar um trabalho. Aí que está o problema de fazer contratos de um ano. Como você vai acreditar num trabalho que é eliminado pelo CRB se o técnico demanda tempo para poder fazer esse trabalho, só que o contrato dele termina no final da temporada? Vai que você banca o cara continua no trabalho, quando o time está começando a se acertar, o cara no final do ano vai embora. Então, cara, não faz sentido para mim esse contrato de um ano do Vitor Pereira, quando o Flamengo diz que quer um treinador europeu consolidado fazendo carreira no Flamengo. Para isso, precisa mais de um ano. Então, muitas contradições que acontecem no Flamengo. E, de novo, o que falta para o Flamengo é um trabalho consolidado, um trabalho sólido de um técnico que vai ficar aí mais de um ano ajustando o time, como aconteceu no Palmeiras, que é o forte do Palmeiras hoje. Imagine se o Flamengo consegue, taticamente, consolidar um trabalho com a qualidade no elenco que eles têm. Isso fica a se pensar aí para vocês, galera. E mais uma vez, galera, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente vai trazer mais vídeo para vocês aí. Um abraço, saudações rubro-negras.